Fiz a cirurgia para a doença de Parkinson e não tive o efeito que desejava, que imaginava, né? Isso é muito comum acontecer. O paciente relata isso no consultório nas primeiras consultas aí de retorno, pós-cirurgia, né? Tem um pouco, às vezes, de frustração, e eu vou passar sobre isso. Então, é inevitável comentar aspectos aí históricos da cirurgia muito rapidamente, porque já foi bastante falado, quando que é indicado, como é feita a cirurgia, muito brevemente, porque já foram abordados, mas que é fundamental para a gente entender e chegar no assunto efetivamente, e a questão de expectativa, realidade pós-procedimento, que o paciente, a família, os profissionais que estão envolvidos têm que saber sobre o tema para evitar qualquer frustração, e as causas de reais e reais insucessos, né, e sucessos não tão reais assim, que a gente pode manejar, e o manejo dessas falhas, eventuais falhas e complicações. Então, por que é interessante saber sobre a história? Basicamente, como o Dr. Fábio citou na apresentação dele, tratamento neurocirúrgico para a doença de Parkinson não é um tipo de procedimento que foi inventado há pouco tempo, né? Existe uma longa história e longa experiência é, até que chegamos nos dias de hoje, com toda a tecnologia disponível. Então, existe bastante experiência mundial de grandes centros, etc., de oportunidade de trabalhar em alguns deles, com esse tipo de procedimento e tratamento. Então, é importante saber e entender, né, para nós profissionais, e tentar dividir um pouco disso com os pacientes durante as consultas, nessas prévias, né, que antecedem a cirurgia, o tratamento, para os pacientes familiares entenderem um pouco do que é feito e entenderem sobre o que esperar do tratamento cirúrgico. Então, aqui diversas publicações, décadas, né, mostrando os efeitos do tratamento cirúrgico, especificamente falando aqui de estimulação cerebral profunda. Não vou abordar lesão, né? Então, já foi conversado, né? Todo paciente precisa de cirurgia? Não. Uma minoria dos pacientes com doença de Parkinson precisa de cirurgia. A doutora Clarice abordou muito bem isso. Então, o carro-chefe do tratamento da doença de Parkinson continua, desde os anos 60, sendo o tratamento medicamentoso, né? Existe uma gama enorme de medicações. Nós contamos com neurologistas experientes no nosso grupo, o manejo medicamentoso da doença de Parkinson, e ontem e hoje abordamos também a importância do tratamento multidisciplinar, a importância de dieta balanceada, atividade física regular e programada para cada caso, para cada fase da doença. Então, é fundamental que esses pacientes sejam vistos não só pelo neurologista, ou pelo neurocirurgião, ou eventualmente pelo clínico do convênio, mas por uma equipe com experiência no tratamento da doença de Parkinson de maneira global. Como é feita a cirurgia, o Dr. Fábio abordou, basicamente, nós conseguimos ver nas ressonâncias, hoje em dia, com bastante detalhe, o alvo ideal para o implante do eletrodo. Isso pode variar um pouco de paciente para paciente, né? O doutor Bernardo citou o globo pálido, o núcleo subtalâmico, são detalhes que às vezes parece um pouco confuso para o paciente, mas que fazem parte da nossa rotina. Estamos bastante familiarizados com esse tipo de nomenclatura. Então, basicamente, o paciente não precisa se preocupar muito com isso, mas é importante saber o porquê daquela escolha, e né, isso de acordo com o interesse de cada um. Nós podemos entrar em mais detalhes durante as consultas. O importante saber é que essa tecnologia toda permite com que o eletrodo seja implantado com precisão submilimétrica
no alvo escolhido, no alvo ideal para aquele caso, né? Na grande maioria das vezes, são usados ou o núcleo subtalâmico ou o globo pálido interno, em algumas situações onde o paciente tem praticamente só tremor, pode ser escolhido o tálamo, né? Existem algumas variações, mas é isso, e é decidido de caso a caso, e esse daqui é o setup mais ou menos parecido de hospital para hospital, né, nesses que tem porte suficiente para que a cirurgia seja realizada. Então, nós temos que contar com imagem de qualidade para poder fazer a aquisição, né, que foi comentada da imagem estereotáxica, que é com o arco estereotáxico já acoplado, né, no paciente. Essa cirurgia pode ser feita com o paciente acordado, sempre que possível. Em algumas situações, nós preferimos fazer com o paciente em anestesia geral, seja pelo conforto ou porque não foi possível fazer em anestesia local. Tem pacientes que, quando ficam sem medicação, né, que é a situação que a gente precisaria para realizar a cirurgia com o paciente acordado, poder fazer os testes intraoperatórios. Eu tive paciente que tem, por exemplo, muita dor, fica muito desconfortável quando em off, né, sem efeito qualquer da medicação. Então, nesses casos, muitas vezes é necessário fazer a cirurgia em anestesia geral, e é perfeitamente possível. E nós temos hoje em dia tecnologia que permite que a cirurgia seja feita com bastante segurança, o implante de maneira adequada, e alguns centros hoje em dia fazem esse tipo de cirurgia, em geral, de rotina, e nós não vemos muita diferença. Então, é uma opção que existe, né, e que pode ser discutida com a equipe. Então, aqui só um exemplo, né, do lado esquerdo, a paciente acordado fazendo o teste de estimulação intraoperatória, que permite que a gente identifique o bom efeito da estimulação, né, para certificar de que o eletrodo está na posição correta. É mais uma informação intraoperatória, e também eventuais efeitos adversos da estimulação, né? Eventualmente pode acontecer o eletrodo ficar 1, 2 milímetros fora daquele alvo planejado, e isso permite que a gente possa corrigir a posição do eletrodo no intraoperatório. Nos últimos anos, né, nessas últimas décadas, vamos dizer, vem ocorrendo um tremendo avanço, né, tecnológico, tanto quanto à aquisição de imagem, quanto aos implantes disponíveis no mercado, né, são várias empresas, aí, pelo menos 3, que fornecem esse tipo de material, né, o implante definitivo, e também no armamentário que é usado durante a cirurgia, né, deixando a cirurgia cada vez mais precisa, segura, e melhorando aí os efeitos do tratamento a longo prazo. Isso não é muito do escopo da apresentação, mas basicamente como funciona o marca-passo. Uma vez o eletrodo naquela posição, ele consegue reorganizar circuitos, e aqui no caso principalmente o circuito responsável pela motricidade, que estava funcionando não tão bem e causando aí tremor, a rigidez, a lentidão de movimentos, etc., né? Então, dessa maneira, nós sabemos que existe um efeito mais local na região aí de implante do eletrodo, e nós sabemos também que existe uma reorganização desse circuito todo em regiões mais distantes no cérebro, levando aí aos efeitos benéficos da estimulação que foram citados nas aulas anteriores. E com base em que podemos falar isso, né, que a estimulação tem um bom efeito? Por conta dessa experiência de décadas, né, não nossa aqui do grupo, mas mundial, né, assim, não só, nós temos uma experiência longa, mas nós estamos falando aqui de 30 anos, né, esse tipo de cirurgia nos moldes que é feito hoje em dia, começou a ser realizada com esses implantes mais modernos tal, no final da década de 80, né, na França. Então, nós sabemos hoje em dia que para aqueles pacientes bem selecionados,
O tratamento clínico otimizado, né, a medicação nos melhores parâmetros, mais a estimulação a longo prazo, leva a melhor qualidade de vida para o paciente do que numa situação em que foi usada só medicação. Voltando aqui, então, só frisando que para os pacientes bem selecionados, nós sabemos também que esse efeito não está limitado só a sintomas motores, mas, como o Toralho comentou, a doutora Clarice, alguns sintomas não motores, né, dor, sono, podem também sofrer um impacto positivo do tratamento cirúrgico, né, da estimulação cerebral profunda, seja direto, né, por melhora dos outros sintomas motores, que levam o paciente a dormir melhor, ficar menos triste com a situação, né, porque melhora realmente a qualidade de vida, e nós sabemos que pode ter também um impacto direto nesses aspectos. E a longo prazo, Toralho citou trabalho de 8 anos de evolução pós-operatória. Aqui, nós temos um trabalho recém-publicado do ano passado, de 2021, com um segmento pós-operatório médio, aí são 50 pacientes incluídos nesse trabalho, 51, de 15 anos de média. Então, é um super longo prazo para poder avaliar o que aconteceu com esses pacientes. E a gente vê no gráfico da esquerda abaixo, que após um ano houve importante melhora dos sintomas motores. E em 15 anos, essa melhora é sustentada. Então, quando comparado à escala lá inicial, de antes da cirurgia, o paciente continua bastante bem quando comparado ao que era no pré-operatório, em termos de tremor, de bradicinesia, né, dos sintomas motores, né, da rigidez, etc. E grande aqui à direita, mostrando esse impacto a longo prazo em termos de qualidade de vida, né, que também foi sustentado na maioria dos aspectos aqui citados nesse trabalho. Então, agora, mais objetivo no tema, né? Principais causas de falha, e falha entre parênteses, porque nem sempre o que é relatado falha é real falha do tratamento, né? Pode ser um problema de ajuste ou de medicação, como eu vou mostrar, ou às vezes até de mudança de parâmetros de estimulação e que resolve o que era considerado antes falha, né? Então, vamos dizer assim, reais falhas, em que estágios desse processo podem acontecer problemas, falhas ou erros que levam a potencial resultados não bons, assim, né? Então, erro na triagem de pacientes para a cirurgia, erro na seleção de pacientes, assim, problemas com aspectos cirúrgicos propriamente ditos, né, um eletrodo mal posicionado, e problemas do segmento pós-operatório, seja ajuste de medicação, falta de reabilitação, ou problema no ajuste do eletrodo, etc. Aqui, um parêntese antes de entrar em cada um daqueles 4 aspectos, tem que ser ajustado e faz parte da seleção de paciente discutir com o paciente, com familiares, com as pessoas profissionais da equipe envolvidos no tratamento, sobre expectativa e realidade. Então, o paciente tem que ter a percepção correta do que esperar no pós-operatório. Então, fatos que nós sabemos hoje em dia, a cirurgia não é curativa, né? Ela trata sintoma, ela dá suporte às outras terapias que já estão instituídas, né? Medicamentosa, reabilitação, etc. O paciente geralmente não fica melhor com a cirurgia do que no melhor ON, ou seja, no melhor efeito que ele obtém com os remédios, né? Então, basicamente, o que acontece depois de muito tempo de evolução de doença é que, como mostra no gráfico aqui de cima, o paciente ora está muito móvel, ora está travado, e pouco período de tempo ele fica num estágio assim realmente bom de mobilidade, né? O que a cirurgia faz não é eliminar essa oscilação, mas tenta trazer o paciente por mais tempo
dentro de uma faixa de mais normalidade dessa mobilidade, né? Então, o paciente continua, eventualmente, apresentando episódios, um ou outro, de travamento, etc., que podem ser corrigidos com ajuste de medicação ou ajuste da estimulação, mas isso pode continuar acontecendo, então não é totalmente eliminado, né? É, a questão a cirurgia não substitui os remédios a reabilitação, como eu comentei. Então, é importante, mesmo depois da cirurgia, o paciente saber que continua com as medicações, com ajuste de medicações, normalmente para baixo, as medicações não são eliminadas, mas ele vai continuar precisando de alguma medicação e de reabilitação intensiva, como foi discutido pelas colegas fisioterapeutas nas outras aulas. Então, melhora o tremor, como o Dr. Bernardo comentou, melhora a lentidão dos movimentos, melhora a rigidez, é verdade, mas muitas vezes não elimina completamente. Então, é importante continuar na reabilitação, na atividade física programada, para melhorar o que a estimulação não conseguiu resolver definitivamente. E a questão de diminuição da carga de remédios, como eu citei, em muitos pacientes, a depender do alvo que é utilizado, né, o subtalâmico, por exemplo, nós conseguimos diminuir bastante da medicação, mas não em todos os pacientes, né, isso é avaliado de caso a caso. Então, rapidamente, esses 4 aspectos. A triagem. É importante a triagem pelo neurologista especialista, equipe multidisciplinar. Por quê? Porque nós discutimos a primeira aula da doutora Clarice ontem, as outras formas de parkinsonismo que podem simular a doença de Parkinson. O que nós sabemos é que a terapia, a estimulação cerebral profunda, ela tem um impacto muito grande, principalmente na doença de Parkinson. Então, se houver falha nessa triagem, e for selecionado um paciente que não tem realmente doença de Parkinson, ou qualquer uma dessas outras formas de parkinsonismo, provavelmente vai estar sujeito à falha da terapia, porque nós sabemos que a estimulação pode não ajudar, como mostram as evidências na doença de Parkinson. Então, essa seleção de pacientes é fundamental. Por isso que não são todos que vão para a cirurgia. Primeiro, porque não precisam, né, porque são controlados muito bem com reabilitação, medicamento, etc., e porque muitas vezes não se encaixam no perfil que é exigido para poder passar por cirurgia. E por que existe essa seleção? Para a gente conseguir selecionar realmente os pacientes que se beneficiarão do procedimento, né, com maior chance, né? Então, isso ajuda a diminuir falha de tratamento. Então, dentro disso, né, a resposta ao teste de levodopa, que foi comentado, tempo mínimo de doença para ter certeza de que aquilo é doença de Parkinson, não outra forma de parkinsonismo, suporte familiar, super importante, e outros aspectos que foram discutidos nas outras aulas. E também aspectos cirúrgicos. Então, um fluxograma aqui, né, da cirurgia eficiente, né, equipe experiente, muitas vezes a gente recebe pacientes que foram encaminhados, como o Dr. Bernardo falou, uma equipe que faz mais cirurgia de coluna e eventualmente está interessada em cirurgia de tratamento doença de Parkinson. Legal, né, acho que é fundamental aprender mais, mas existem equipes especializadas e que fazem praticamente só esse tipo de procedimento. Então, obviamente, o paciente poderá estar em melhores mãos, vamos dizer, né? Pessoas mais experientes e equipe já engajada nesse tratamento há mais tempo. Então, o ambiente cirúrgico deve ser bastante tranquilo, porque o paciente pode, como a gente comentou, estar acordado para a cirurgia, né? Então, essa interação entre equipe e paciente é super importante para que tudo corra bastante bem. Então, conhecer o material que está sendo usado e tomar os cuidados que tem que ser tomados para cirurgia correr bem e o implante ser preciso como tem que ser. Eu friso aqui, e o doutor Ali comentou, checagem da posição final desse eletrodo.
Antes do término da cirurgia, então, é feito um exame de imagem para verificar a posição correta final do eletrodo, e isso vai nos ajudar, inclusive, com a programação pós-operatória dos eletrodos. E aqui, já entrando, então, naquele quarto aspecto, segmento pós-operatório também é um momento onde podem acontecer problemas, falhas, né? Em mãos menos experientes. Por quê? Porque existe uma gama enorme de parâmetros que podem ser usados para estimulação, seja em amplitude, frequência, comprimento de onda, etc. Tal. Esse aspecto, mais o aspecto do ajuste medicamentoso, né? Que precisa ser realizado por um neurologista experiente, de novo, equipe multidisciplinar, para evitar efeitos colaterais. E eu friso aqui, importantíssimo, o paciente saber de antemão que esses primeiros 6 meses, normalmente, de pós-operatório, são meses de ajustes, de adaptação, de titulação de medicação, ou eventualmente para baixo, estimulação um pouquinho mais alta. Então, as visitas mais frequentes nessa primeira etapa pós-operatória são normais, são esperadas, né? Então, chega uma fase aí que o doutor Alho comentou de um voo mais estável, mas normalmente esses primeiros 6 meses são meses de ajuste. Então, o paciente precisa saber para não ser uma surpresa e que leve a desapontamento no pós-operatório. Então, ajuste de medicação e estimulação são necessários. E nós temos aqui ferramentas que nos ajudam a direcionar esses ajustes de maneira mais eficiente, mais rápida, para que essa fase de inicial passe logo, né, e o paciente entre naquele plano de voo mais estável. Importante aqui, cirurgia não elimina a necessidade de visitas frequentes, né, ou, né, vamos dizer, depois dessa fase mais estável, a cada pelo menos 6 meses e tal, para eventuais ajustes que sejam necessários da estimulação e da medicação, e a físio, esse acompanhamento multidisciplinar, né, de reabilitação continuado no pós-operatório, fundamental. Esse trabalho resume basicamente os últimos slides aí, esses 4 pontos. Então, eles colocaram, são 4, esse é um grupo bastante experiente aí, né, americano, e eles publicaram uma série de 44 pacientes, se eu não me engano, que foram encaminhados para o centro de referência deles, com potencial ou possível falha de tratamento com a estimulação cerebral profunda. E o que eles viram, na verdade, é que tinha paciente com problemas aí de seleção, de pré-operatório, tinha paciente com problema de implante, eventualmente, né, por equipes menos experientes, e existia também uma parcela grande aí com problemas de pós-operatório. O fato é que uma minoria desses pacientes, se não me engano, 10% deles, precisaram realmente passar por reoperação. A grande maioria melhorou bastante e resolveu ali a situação com ajuste da estimulação ou ajuste de medicação, mostrando que muitas vezes está em mãos experientes aí, seja um neurologista ou físio que trabalha com isso, já vai ser suficiente para melhorar bastante a condição, mesmo nesses casos que inicialmente não tiveram muito bom resultado. Então, nós recebemos muitas vezes aí pacientes que já passaram por tratamento e uma minoria das vezes o paciente precisa ser reoperado. Quando precisa ser reoperado, isso vai ser feito, mas na grande maioria das vezes a gente consegue resolver sem a necessidade de nova cirurgia. Então, mostrar 2 casinhos, manejo de falha terapêutica. Então, esse daqui é um paciente de 74 anos, que teve uma cirurgia sem problema, mas que no pós-operatório, quando o eletrodo foi ligado, né, nessa fase de triagem inicial que o doutor Ali comentou, ele teve uma resposta da questão motora média, aquém do esperado,
e passou a desenvolver sintomas de hipomania, né, sintomas de, de grandeza, né, eventualmente necessidade de comprar coisas que, na verdade, não precisava, etc e tal, sintoma psiquiátrico que pode acontecer em raros casos, e nós vimos aí, reconstruindo o eletrodo, que, na verdade, o contato ativo ele estava um pouco mais anterior no cérebro do que o planejado. E pegando, inclusive, uma estrutura aí que o Dr. Alho descreveu na literatura médica recentemente, essa subtalâmica, que pode levar a esse tipo de alteração comportamental. Então, nesse caso, felizmente, foi bastante simples, que trazendo, então aqui só mostrando, né, o eletrodo estava um pouquinho mais anterior e normalmente a região alvo é essa mais posterior aqui. Então, trazendo o eletrodo o contato ativo um pouco mais alto, a gente conseguiu eliminar o efeito adverso sobre aquela região mais responsável aí por comportamento e melhorou a condição motora do paciente, resolvendo também o efeito adverso psiquiátrico. Então, um caso que não precisou ser reoperado, apesar do posicionamento ligeiramente equivocado do eletrodo. Nesse segundo caso, um paciente de 48 anos, também com doença de Parkinson, realizada a cirurgia em outro serviço, e ele chegou para a gente com um problema de fala, um problema de produção de fala, né, dificuldade e tal, desde a cirurgia. E faz parte da nossa avaliação nova tomografia, reconstrução desses eletrodos para entender a posição real deles no cérebro. E aqui a gente vê que o alvo era o laranja e ele teve um pequeno desvio, grande nesse caso, na verdade, pegando uma outra estrutura que também está ligada ao circuito motor e que, por isso, ele desenvolveu esse efeito adverso de disartria, que é a dificuldade na produção, na expressão, né, da fala. Então, nesse caso, realmente não tinha como reprogramar ou ajustar a droga, né? Foi necessária a reposição, o reposicionamento cirúrgico, né, dos eletrodos, e aqui no pós-operatório mostrando os eletrodos onde eles têm que estar, e houve resolução desse efeito adverso e melhora da parte motora. Então, em um slide, tratamento bem sucedido, né? Ele tem que ser, tem que fazer parte disso, né? Seleção adequada de pacientes, adequar as expectativas, né? Faz parte da seleção, o paciente tem que saber o que esperar e quais são esses passos e tudo mais. Isso tranquiliza, diminui aquela ansiedade com o tratamento, né? O paciente passa a se ajudar mais. Planejamento cirúrgico adequado, equipe experiente, avaliação multidisciplinar, que foi bastante discutida. Nós vamos ouvir das neuropsicólogas agora, da importância da avaliação pré e do segmento neuropsicológico pós-operatório, sempre checar a posição dos eletrodos, faz parte da nossa rotina, programação com os neurologistas experientes, né, no pós-operatório. O segmento tem que ser continuado, né, uma vez operado, o paciente tem que entender que vai continuar passando pelos retornos e tal com a equipe, né, mais espaçados, mais adiante, mas ainda assim, né, para eventual troca de bateria, etc., né, ajuste de medicação, e a reabilitação desde o início do acompanhamento e segue em diante, né, nunca para, nunca acaba a necessidade de continuar com a reabilitação motora, com físio, TO, fono e também acompanhamento neuropsicológico. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, ficou aberto para perguntas.